Indianápolis não é apenas uma pista, é um templo. E templos não gostam de mudanças. Eles resistem, zombam, eles ignoram os sinais, até o dia que tudo desmorona. E em 1965, o mundo acreditava que a Indy 500 já tinha suas regras escritas em pedra. Carros grandes, pesados, com motores na frente e pilotos lutando contra máquinas que pareciam querer matá-los a cada curva. Mas naquele mês de maio, um carro baixo, estranho, quase delicado, chegou ao oval mais sagrado do automobilismo americano. Ele não fazia barulho como os outros, não parecia ameaçador, e talvez por isso mesmo foi subestimado. O nome dele era Lotus 38, e ele não veio para competir, veio para encerrar uma era. Antes do Lotus 38, Indianápolis era dominada pelos chamados Roadsters. Carros com motor dianteiro, chassis tubulares enormes, peso deslocado para a esquerda, piloto sentado quase sobre o eixo traseiro. Eles eram brutais, instáveis e exigiam uma coragem quase suicida. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, algo já estava mudando. Na Fórmula 1, os carros de motor traseiro já haviam vencido campeonatos. Jack Brabham provou o conceito em 59 e 60, e em 61 ele usou o impensável para os americanos. Levou um Cooper Climax com motor traseiro para o Indy 500. Ele terminou em nono, não venceu, mas plantou uma dúvida. A Lotus insistiu. Tentou novamente em 63 e 64, chegou perto, muito perto. Mesmo assim, os puristas de Indianápolis riam, chamavam aqueles carros europeus de brinquedos, até 1965. Para entender o Lotus 38, você precisa entender Colin Chapman. Chapman tinha a obsessão simples: simplify the net lightness. Enquanto os americanos resolviam tudo na força bruta, Chapman resolvia com eficiência. O Lotus 38 não era um carro de Fórmula 1 adaptado, ele foi projetado do zero para Indianápolis. Cada decisão era matemática, cada peça tinha um motivo, cada grama desnecessária era eliminada. E acima de tudo, Chapman fez algo herético para o oval: colocou o motor atrás do piloto. O Lotus 38 era literalmente um carro torto, e isso não é uma metáfora. O chassi era um monocoque de alumínio estreito, rígido, muito mais leve que qualquer Roadster. O motor, um Ford V8 4.2 Quad-Cam, 4 comandos de válvula, desenvolvidos especificamente para a Indy, combustível metanol, cerca de 500 cavalos. Não era um motor comum, era uma arma construída para vencer aquela corrida, e só aquela corrida. A suspensão era assimétrica, e aqui está o golpe de gênio. O Lotus 38 tinha braços de suspensão com comprimentos diferentes, peso deslocado e geometria feita para um carro que quisesse virar à esquerda. Em oval, onde você passa 99% do tempo virando para o mesmo lado, o carro fazia parte do trabalho sozinho. Enquanto os Roadsters brincavam com a física, o Lotus cooperava com ela. Tim Clark não parecia um conquistador. Era um cara silencioso, educado, quase tímido, mas dentro do carro ele era cirúrgico. Clark não forçava, não brigava, ele fluía, e o Lotus 38 era uma extensão perfeita desse estilo. Enquanto os adversários lutavam contra carros pesados e imprevisíveis, Clark mantinha voltas constantes, suaves, precisas, sem drama, sem espetáculo, sem erro. Era exatamente isso que tornava tudo ainda mais assustador. No dia da corrida, o choque foi imediato. O Lotus 38 largou bem, conseguiu economizar pneus, consumiu menos combustível e manteve ritmo constante. Jim Clark liderou 190 das 200 voltas, e isso não foi uma vitória, foi uma demonstração pública de obsolescência. Os Roadster não estavam mais sendo derrotados, eles estavam sendo expostos, e quando a bandeira quadriculada caiu, Indianápolis entendeu que algo havia acabado. A vitória de 65 foi histórica por vários motivos. Foi a primeira vitória definitiva de um carro de motor traseiro na Indy, foi o primeiro piloto não americano a vencer desde 1916 e foi a primeira média acima de 150 milhas por hora em uma Indy 500. Mas o impacto real veio depois, no ano seguinte. Os Roadsters praticamente desapareceram. O conceito europeu venceu, a Indy nunca mais foi a mesma, e o Lotus 38 não venceu apenas uma corrida, ele reescreveu o manual. E o mais irônico de tudo isso, o Lotus 38 não parecia ameaçador, não parecia barulhento, não era grande, mas ele carregava uma ideia, e ideias são mais perigosas que cavalos de potência.
Em uma única tarde de maio, Colin Chapman provou que a tradição sem evolução é apenas nostalgia. E Jim Clark mostrou que quando o carro certo encontra o piloto certo, nem o templo mais sagrado resiste. O Lotus 38 não foi apenas um carro vencedor, ele foi o momento exato em que Indianápolis olhou para o futuro e não conseguiu mais desviar o olhar.